É com grande felicidade que nós terminamos hoje com esta mesa a respeito de saúde mental, saúde física e educação na pandemia. São assuntos complexos, são assuntos que demandam uma discussão muito importante de todos nós. Nos reunimos, agora já é o terceiro dia que conversamos, fizemos uma primeira sessão de jornada. Eu gosto de falar sempre que a jornada que eu pensei é giorno, é um dia, entendeu? Então, são 3 jornadas. A primeira jornada foi sobre saúde mental, tivemos a discussão da questão étnico-racial e social dentro da USP e como isso implica na saúde mental dos nossos alunos. Tivemos uma mesa a respeito de suicídio, especificamente comandada pelo professor Zé Ricardo Aires, da Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, e com outros colegas da UFSCar. Passamos por questões essencialmente psicológicas das nossas colegas do Instituto de Psicologia da USP, coordenadas pela professora Tessa, do Departamento de Filosofia. Esse foi o nosso primeiro dia. No segundo dia, falamos sobre saúde física, né? Eu acho que é algo importante, porque isso interfere de forma importante na saúde mental. E aí fizemos uma sala com a Esther Sabino, com a Ana Levin, tendo a coordenação da professora do Departamento de Ciência Política, a professora Lorena. Num segundo momento, tivemos uma mesa sobre vacinas, uma mesa muito interessante, com o Esper Calas, com a Margarete Dalcomo, com a Soraya Ismaili, e tendo a presença do reitor, professor Varran, que veio aqui fazer a apresentação dessa mesa. E finalizamos com 2 outros professores importantes, que é o Paulo Saldiva e o professor Paulo Menezes. Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, viu? Foi quase uma paulocracia, mas, enfim, tivemos aí intervenções importantes. Qual é a finalidade desse encontro, né? O encontro é discutir questões que são atuais e propor reflexões ou soluções a respeito daquilo que estamos vivendo. Então, a gente teve discussões a respeito de saúde mental, saúde física, e hoje é o cerne da nossa questão dentro da faculdade, acho que dentro da universidade, que vai além, né? Vai além dessas questões, quer dizer, como resolvermos aquilo que passou e que não foi, porque não tivemos uma educação efetiva dentro dos parâmetros da universidade, dentro daquilo que nós imaginávamos que pudéssemos realizar. Essa é a primeira questão. E de como podemos pensar soluções futuras para a educação pública, gratuita, de qualidade, inclusiva e para todos, dentro do Estado de São Paulo e dentro da Universidade de São Paulo. Essa é a nossa questão de hoje. Já tivemos 2 mesas, as mesas com os diretores e vice-diretores de faculdades irmãs, né? A psicologia,
o IAL, que é de São Carlos, a arquitetura de São Carlos, a Faculdade de Educação, né? Estivemos juntos hoje discutindo questões concernentes à educação, aquilo que passamos, aquilo que sofremos como gestores, né? Em seguida, tivemos também mais uma mesa discutindo a questão da graduação. Graduação foi uma coisa muito específica, mas muito importante. Por quê? Porque nós estamos preocupados com aquilo que é o mais importante dentro da nossa faculdade e acho que dentro da universidade, que são nossos alunos de graduação. Nós temos 10 mil alunos de graduação na Faculdade de Filosofia. Se não nos preocuparmos com eles, então a gente não está se preocupando com nada. Então, essa é mais uma mesa para reforçar a nossa expectativa diante dessa questão, que são os nossos meninos e meninas que vêm para a USP esperando serem recebidos e atendidos com aquilo que a USP tem de melhor, mas também para alertá-los que a USP tem coisas que devem ser repensadas. Então, esse é um momento crítico. No senso estrito da palavra, né, o Vladimir seguramente conhece isso que eu estou falando, é do verbo krino, em grego, que é separar o joio do trigo. É o momento do discernimento, que é exatamente da mesma etimologia da palavra. Então, estamos aqui para discutir educação. Educação daqui para o futuro e para o hoje. Então, são essas duas questões. A nossa mesa será coordenada pelo Portela, que está hoje lotado lá no Departamento de Sociologia como pós-doc, e eu quero agradecer a sua colaboração, Portela. Eu também conto aqui no backstage com a presença de Paulo Teixeira, um amigo, um colaborador da Faculdade de Filosofia, e então eu passo a palavra a ele. Em seguida eu passo para o Portela encaminha a mesa. Já aviso que o Haddad, já avisei, acho, que o Haddad está atrasado, mas afirmou por telefone que está chegando. Então, vamos que estamos chegando. Então, assim, eu vou dar um encaminhamento nessa nossa última mesa do nosso ciclo de jornadas a respeito de saúde mental, saúde física e educação na pandemia. Quero dizer que esse evento, ele nasceu como fruto de uma discussão de um grupo multidisciplinar que envolveu Faculdade de Educação, o Instituto de Psicologia, a Faculdade de Filosofia, os sindicatos, os alunos, os funcionários de uma forma geral, porque a gente precisava dar conta de alunos que estavam sofrendo mentalmente e que acabaram cometendo um suicídio. Não obrigatoriamente dentro da faculdade, mas eram alunos da Faculdade de Filosofia, e nós achamos, a Ana e eu, que era necessário uma discussão profunda a respeito dessas questões que envolvem lateralmente ou fundamentalmente isso que a gente está discutindo hoje, por fim. Então, eu passo a palavra inicialmente ao Paulo Teixeira, um colega, um companheiro que está aqui presente, para dar as suas palavras iniciais, e passo em seguida ao Portela, que não é Luana, tá? Eu quero dizer, o Portela não é Luana, tá? Eu também não sou Maria Fernanda, se acaso surgir em algum momento
Eu não sou Maria Fernanda, mas não porque não gosto do nome, e eu tenho certeza que Portela também não. É porque não somos mesmo. É simples assim, é uma questão de identidade pura, simples, tá bom? Então, por favor, Paulo, eu dou aí a você alguns minutos, uns 3 minutos para você compartilhar conosco, porque o nosso tempo é custoso aqui, raro, mas queremos ouvir o apoio de autoridades a respeito da universidade e a respeito da educação. Eu quero dar uma boa noite a vocês, a todas e a todos, agradecer a oportunidade de participar dessa live tão prestigiada, cumprimentá-lo, Paulo, diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu me formei em Direito, mas cursei 3 anos na Faculdade de Filosofia. Quero cumprimentar também a Ana Paula e Ana Paula Torres e Ana Paula Belém. É uma paulocracia, como foi dito aqui, né? Cumprimentar o Portela e cumprimentar o Vladimir Safatli. Eu sou leitor assíduo dos seus artigos, das suas reflexões que têm ajudado o Brasil, né? Eu, se me permitem, né, acho muito oportuno esse debate e acho que essa pandemia, ela acentua a necessidade dos ambientes acadêmicos terem um apoio psicológico, né? Eu vivi muitos momentos que colegas tiveram crises profundas, né? Crises que requerem o apoio psicológico e às vezes até da psiquiatria, né? Quer dizer, o ambiente acadêmico requer, e eu acho que a Universidade de São Paulo deveria, né, na minha opinião, organizar esse apoio para o aluno que vai vivenciar uma mudança muito forte na sua vida e que precisa desse apoio psicológico, psiquiátrico e também na área da assistência social. No meu tempo, o CRUSP cumpria esse papel, não sei se ele cumpre ainda, né? Outro aspecto que eu queria dizer é que eu acho que a pandemia acentuou a desigualdade, de um lado, no acesso à internet, né? Que a escola pública não conseguiu dar conta no ensino fundamental, no ensino médio, e creio eu também na universidade, e que requer pensar no Brasil o quanto é necessário um acesso universal aos serviços de internet, né? A gente pedia para as pessoas ficarem em casa e o único contato com o mundo exterior era o contato da internet, né? E esse acesso foi muito desigual no Brasil no período da pandemia, né? Outro aspecto que também mostrou a desigualdade no Brasil é o acesso à moradia, né? Quer dizer, quando você pedia para as pessoas ficarem em casa, requeriria ter uma casa, né? Uma casa adequada, né? Então, famílias muito grandes, convivendo em imóveis muito pequenos, inadequados. Isso expõe a desigualdade social no nosso país, né? E isso foi motivo de que em alguns lugares você conseguiu cumprir a quarentena e em outros lugares não, né? O isolamento social. Outros lugares não, os bairros de periferia não conseguiam dar conta daquela possibilidade de reunir toda a família e deixar a família 24 horas dentro de uma casa, porque a casa em si é inadequada e as pessoas também tinham que lutar pela sua sobrevivência. Então, acho que a pandemia acentuou também essa imensa dificuldade e muita gente se expôs à pandemia, muita gente adoeceu, muita gente morreu e acho que foi uma coisa importante. A pandemia trouxe à baila de uma maneira mais aguçada e crítica o tema da desigualdade social no Brasil, né? Então, eu queria trazer essas questões aqui, né, da necessidade do apoio psicológico, psiquiátrico e social ao estudante
nas universidades, a necessidade do acesso à internet de banda larga para todo mundo. Isso nós temos que conceber como direito, e nós temos que prover uma internet de banda larga para todo mundo, e também a desigualdade social que assim, ela ficou muito mais visível no tema do isolamento social e da sobrevivência, a necessidade da sobrevivência e também do acesso à internet. Então, eu queria dar essa contribuição, parabenizando vocês, que eu acho que a universidade ela foi muito importante nesse processo da pandemia. E, por último, eu queria tratar um tema, para concluir, da saúde mental. Eu me lembro que a gente estava dentro de casa, em maio do ano passado, e o presidente da República falando em golpe. Quer dizer, a hora que a gente precisava de acolhimento, né, precisava de paz social, uma agitação do presidente da República, mesmo agora, 7 de setembro, né? Então, a saúde mental para nós foi gravíssima, né? Porque o ambiente político no Brasil, ao invés de ter um ambiente político de apoio, de acolhimento, de políticas públicas, foi um ambiente político de abandono, de escalada autoritária, e eu imagino o quanto isso afetou a vida das pessoas, Então, nós precisamos repensar esse país na necessidade da construção de uma democracia plena, né? Hoje eu estava assistindo esse programa da CPI, né? Que eu vi o Hang, né? A gente, daqui uns anos nós vamos pensar, mas que beco que nós nos metemos nesse processo, né? Que momento crítico e que regressão nós nos metemos quando o sujeito resolve, ao invés de dar um tratamento adequado para a mãe, ele utilizou uma ideologia no tratamento para a pessoa que deveria ser a mais importante pessoa na vida dele, né? Então, esse tempo aqui é um tempo para ser superado, porque nós vivemos o maior retrocesso que o Brasil podia viver em relação à sua democracia. Então, são essas as contribuições. Muito obrigado, Paulo, e devolvo a palavra aí para vocês, buscando assim dar um pitaco nesse debate que vocês devem ter muito mais conteúdos para fazer. Obrigado. Paulo, meu xará, muito obrigado por ter vindo aqui e dar essa introdução. Eu passo a bola agora para o nosso hostess, que vai ser o Portela, né? E que vai distribuir a palavra entre os três comentadores de hoje à noite, a Ana Paula Rey, o Vladimir e o Fernando Haddad. Então, muito obrigado, Paulo, e, por favor, Portela, a bola é sua. Assim, que não seja o Palmeiras, né? Tá sem som, Portela. Boa noite a todas e todos. Boa noite ao deputado Paulo, ao Vladimir, Ana Paula, ao nosso amigo convidado Haddad, acabou de chegar, mas um especial boa noite para Ana Paula Megiani, que é palmeirense, né, que merece um cumprimento especial. Nós estamos aqui encerrando, né, o nosso ciclo Jornadas Saúde Mental, Física e Educação, com essa mesa 3 do dia de hoje, né, que o Paulo falou sobre políticas públicas para a educação na pandemia. Eu tenho aqui, eu estava vendo aqui o currículo da nossa Ana Paula Rey, aqui é fantástico. Se eu falar todo, vamos gastar aqui à noite, né? Você que é doutor em Sociologia da Educação, da UFSCar, né? Tem pós-doutorado em Sociologia pelo King's College de Londres, professora visitante em Paris e em Londres, é uma das coordenadoras do grupo de pesquisa, e quando eu olho o grupo de pesquisa dela, digo que ela deveria convocar
o Bolsonaro para ser aluno, viu? Porque ele precisava aprender várias coisas. Não sei se ele vai aprender, mas deveria convocar. Então, iniciando, passando a palavra à professora Ana Paula Rey, que é do meu departamento. Uma palavra por cerca de 30 minutos, por favor. Bom, boa noite a todos, a todas e a todes. É realmente um prazer poder colaborar nessa mesa. Agradeço muitíssimo ao convite do Paulo, ao convite da Ana Paula, né, como diretores aqui da Faculdade de Filosofia, e também esse gentil introdução aqui do Portela. Bom, gente, vocês me colocaram realmente numa saia muito justa, né? Eu acho que falar de educação nesse período de pandemia, se falar de educação antes da pandemia já é algo extremamente complexo, durante essa pandemia eu acho que mais ainda, né? Então, eu acho que falar de políticas públicas para a educação na pandemia é realmente um grande desafio, pois ele é conjugado às turbulências de um Estado desgovernado, na aparência, mas na realidade orquestrado nas proposições nefastas, retrógradas e de consequências graves e longevas nas ações implementadas ao atendimento dos menos favorecidos e, sobretudo, desses milhões de estudantes que estão nas nossas escolas aí, né, no Brasil todo. Falar de políticas públicas para a educação no Brasil vem sendo um grande desafio, pois carrega a marca histórica da discussão das desigualdades sociais, culturais, econômicas e políticas. Coloca a discussão sobre as desigualdades educacionais como centro das desigualdades sociais, uma vez que demonstram as extremas disparidades entre os distintos grupos e classes sociais em relação ao acesso aos bens sociais, de caráter universal, como a cultura e nela a escolaridade, mas também a permanência nessas instituições forjadas na ideologia da igualdade social e ainda o tipo de relação travada em tais instituições que permearão o sucesso ou o fracasso de trajetórias sociais. O sistema de ensino espelha a estrutura de classes sociais, uma vez que a educação escolar está no centro das estratégias de reprodução social entranhada em nosso modo de viver. Esse sistema de ensino é alicerçado diretamente pela ação estatal. Não há sistemas escolares no mundo que não passem pela mão do Estado em sua concepção, organização e desenvolvimento. Aqui eu evoco a ideia de sistema, algo concretizado muito recentemente no Brasil, né? Se a gente quiser, depois a gente pode discutir um pouco sobre isso, pois por meio dessa ideia de sistema podemos refletir, primeiramente, as possibilidades e os limites da educação escolar, dela agir como initora do desenvolvimento e, em segundo lugar, por permitir a reflexão sobre o Estado e suas instituições. Minha exposição vai se concentrar de início nessas duas questões, para em seguida trabalhar alguns aspectos específicos sobre a educação e a pandemia, ou, de uma forma geral, o que não foi feito, isso é, de modo deliberado como mecanismo de acirrar desigualdades já postas. Em relação ao primeiro aspecto, o sistema apresenta uma morfologia, o sistema educacional brasileiro, ele apresenta uma morfologia que em si permite inferências sobre a amplitude do que estamos falando, de qual sistema, na verdade, nós estamos falando, e ao mesmo tempo como ele comporta contradições, ou melhor, como o comportamento do sistema permite visualizar imensas disparidades. De um ponto de vista muito amplo, não vou poder me dedicar enormemente a essa questão da morfologia, que é o típico, né, do que um sociólogo faz. Que morfologia, que sistema é esse que a gente tem, afinal de contas? A gente tem, na verdade, de uma forma bastante generalizada, como eu digo aqui, 47 milhões de matrículas na educação básica no Brasil, e aproximadamente 179 mil escolas, isso a partir do que a gente tem do Censo da Educação Básica. Então, é desse universo de pessoas, de gentes, de seres humanos que nós estamos falando, né? Ou seja, 47 milhões de matrículas e distribuídas aí ao longo dessas milhares também de escolas. Se a gente pensa do ponto de vista dessa separação entre os diversos níveis de ensino, a gente vai ver que o ensino fundamental ele vai agregar grande parte dessas matrículas, ou seja, nós temos lá
quase 27 milhões de matrículas só no ensino fundamental, 8 milhões de matrículas, quase 9, na verdade, na educação infantil. Ensino médio, nós temos 7,6 milhões, educação profissional, quase 2 milhões, educação especial, 1 milhão, educação de jovens e adultos, 3 milhões, ou seja, nós temos essa concentração de vagas, né, dessas 47 milhões de vagas distribuídas ali em torno do que seria esse sistema. Isso são dados brutos, o que eles podem dizer, na verdade, enfim, do comportamento do nosso sistema de ensino. Essa que é a nossa grande questão. A gente tem também um dado que é importante no caso brasileiro, é que 90% dessas vagas são concentradas na região, o que seria a nossa área urbana, né? Então, 90% dessas vagas estão realmente em cidades de grande e médio porte e pequeno porte aqui do meio urbano. Tem algumas questões aqui importantes em relação a essa morfologia, que já o censo que foi feito entre 2016 e 2020 já nos mostra, de certa forma, que está acontecendo uma queda de matrículas já no que seria essa educação infantil. Então, isso a gente tem que prestar atenção, porque essa queda já é, na verdade, direcionada, porque, sobretudo, aconteceu agora em 2019, em relação à retirada de algumas escolas, de alunos de escolas particulares de educação infantil, que estão, de certa forma, vão tentar migrar um pouco para a nossa educação pública. Tá? O que aconteceu também, uma queda que está havendo, no âmbito também do ensino fundamental. O ensino fundamental também já está apresentando índices de queda que são decorrentes, provavelmente, do acirramento da pobreza. A verdade é isso que a gente tem. Quanto mais o Brasil vai se tornando pobre, quanto mais as desigualdades sociais elas vão se agravando, menos as crianças elas vão para o ambiente escolar e menos elas permanecem no ambiente escolar. Se a gente levou anos para a gente ter um processo de universalização, pelo menos das matrículas, ou seja, da entrada no sistema educacional, a gente tem os anos 80 universalizando o que seriam as séries iniciais, e depois ali a gente tem início dos anos 2000 e depois a gente tendo um ingresso maior de jovens no ensino fundamental, no ensino médio, mas sem universalizá-lo, a gente vai ver que agora nós vamos começar a voltar em índices muito complexos do ponto de vista dessa morfologia, que são índices provavelmente dos anos 80. Ou seja, nós vamos começar a vivenciar a retirada de crianças das escolas, e a gente já vivencia isso demais em relação aos jovens, sobre os jovens que estão no ensino médio, da faixa etária de 14 a 17 anos, que estão realmente abandonando o ensino médio. Esses índices ainda não vão estar demonstrados nesse censo, obviamente, mas são coisas que, se a gente fizesse levantamento já do próximo ano, em 2022, 2023, 2024, a gente constataria esse acirramento agudo dessa queda de matrículas, provavelmente nessas redes públicas de ensino, que eu não preciso nem falar que é concentrada, basicamente, a grande número de matrículas é concentrado no Brasil na rede pública e não, obviamente, na rede particular. Concentração na rede, o que seria a rede privada de ensino, só vai acontecer no âmbito do ensino superior, né? Outra questão que eu acho que é importante a gente sempre acentuar aqui é que nós tivemos todo um processo de municipalização do que seria a educação básica, ou seja, os municípios ficando com o encargo da educação, mas isso acontece de uma forma muito variada, muito variada mesmo. Nós temos um estado, por exemplo, como o Paraná, que ainda a grande concentração das matrículas é no sistema estadual. E nós temos no outro extremo o Ceará, que a grande concentração de matrículas é no sistema municipal. Isso é importante se a gente pensar que, aliada a essa diversificação nessa morfologia do sistema, nós temos uma diversificação de grupos sociais que se comportam diferentemente no interior desse sistema e que vão travar uma relação com essa cultura escolar de um modo completamente diferenciado. Esse é o meu grande ponto.
é como que essa morfologia do sistema, ao mesmo tempo que ela nos dá um panorama geral, ela também encobre uma profunda diversidade dos diferentes grupos sociais e frações de classe, ou classes, se a gente quiser usar o termo, no interior desse sistema em relação a esse comportamento. Uma grande questão que aparece aqui nessa morfologia é uma queda de matrículas já acentuada, como eu falei para vocês, no ensino médio, né? Então, o ensino médio, na verdade, ele tinha 8,1 milhões de matrículas e agora nós já temos uma queda de praticamente 500 mil matrículas no âmbito do ensino médio. É algo bastante complexo aqui, se a gente pensar que uma pequena parcela desses que ingressam no ensino médio realmente vão concluí-lo com qualidade, a ponto de poderem competir por uma vaga na educação superior, seja no sistema público ou no sistema privado. Então, essa queda acentuada aqui no número de matrículas no ensino médio é algo bastante preocupante aqui já de antemão. Bom, para não talvez trabalhar tantos dados assim, só trabalhando só uma demonstração bem geral também, é o número de matrículas na educação superior, que hoje nós temos 8,6 milhões de matrículas, né, nesse sistema de ensino, mas que, na verdade, do ponto de vista de escolaridade líquida, ou seja, daquelas pessoas entre 18 e 24 anos que deveriam estar estudando, nós temos simplesmente 17% dessa parcela. Ou seja, o Brasil ele foi passando por um processo de ampliação, né, de vagas, foi passando também por um processo de ampliação desses indivíduos no interior do sistema, mas com um processo de ir postergando essa exclusão também no interior do sistema. Então, se nós universalizamos 8 ou 9 anos de escolaridade, nós estamos longe de universalizar ainda o ensino médio. Nós estamos longe ainda de um índice mínimo, que seria de 30% de matrículas no ensino superior, da coorte correta de alunos ali, como eu falei para vocês, de 18 a 24 anos. Então, são essas questões que vão, de certa forma, aqui com a pandemia, se agudizando, ou seja, elas vão se tornando ainda mais complexas, porque a tendência é a gente ter os extremos aparecendo, ou seja, aqueles que normalmente vão se adaptar no interior no sistema de ensino e que vão ter uma escolaridade que vai levar uma trajetória grande de escolarização, chegando na universidade e continuando, aqui a gente vai tendo de novo um processo de retrocesso imenso desses grupos sociais que estavam tentando seguir essa trajetória e que, de certa forma, vão ser barrados justamente por esse comportamento com o sistema, tá? Em relação, ou seja, o que a gente verifica de uma forma bastante geral é que há uma expansão com extrema diversificação, ou seja, da universalização dos anos iniciais para os índices que diminuem cada vez mais para a etapa do ensino médio e da entrada na universidade. Esse imbróglio a gente ainda continua, apesar de nós termos tido uma mudança imensa. A gente estava tendo uma mudança imensa ali naquele período de 2000 a 2016, 2017, e depois uma mudança abrupta e extremamente negativa dali em diante. Em relação ao segundo aspecto, que eu falei que trabalharia com vocês, ou seja, o papel do Estado e suas instituições, de modo bruto, posso afirmar que se passou de um Estado indutor de políticas a um Estado produtor de disparidades, desigualdades e promotor de um desmonte no que toca a grandes avanços sociais e educacionais. E eu diria um Estado que promove, na verdade, que bloqueou completamente nosso processo civilizatório, né? Eu acho que é isso um pouco que a gente está falando. Se os anos 1990 foram marcados pelo abandono de projetos nacionais de desenvolvimento, com alguns autores expondo sobre a intenção de se acabar com o Estado Nacional, mas eu diria, sobretudo, acabar com o papel do Estado para o desenvolvimento, as décadas posteriores foram caracterizadas pela ressignificação do papel do Estado e nele do desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento deixa de ser tema exclusivo de economista, pois é complexo demais e não diz respeito somente a promover o crescimento da economia. Mas o desenvolvimento no Brasil carrega as desigualdades, no plural, posto que não é somente uma questão de renda e mercado de trabalho, mas é questão política,
precisando ser vista do ponto de vista multidisciplinar. Desse modo, chamo a atenção para o desenvolvimento cultural, que tem seu centro na escolaridade e as disputas sociais daí decorrentes. O Estado, como grande tutor de um projeto nacional de desenvolvimento cultural, faz isso por meio de suas instituições, todas carregando anos de história. Quando digo que vivemos um Estado indutor de disparidades e desmontes, refiro-me a questões muito concretas. Vou dar apenas alguns indícios de tal fenômeno no que diz respeito a algumas instituições diretamente ligadas à educação no país. Isso é importante porque o comportamento das instituições vai dizer muito do comportamento desse sistema e, sobretudo, da atração dos diferentes grupos sociais no interior desse sistema. Então, aqui a gente pode pensar que o MEC, né, como que ele se desestrutura enormemente nesses últimos anos, a gente não precisa nem dizer em decorrência do quê, mas ele vai se desestruturar completamente desde que essa pessoa assumiu a Previdência e tem se revezado entre gestores militares, olavistas e evangélicos. A gente tem um primeiro ministro, que é o Ricardo Rodrigues, que tinha sido indicado pelo Olavo de Carvalho, depois a gente teve o Abraham Weintraub, que era da ala dos radicais ideológicos do bolsonarismo, que reduz o número de militares enormemente, que passa de 21 para 9, mas coloca outros seres ali no interior do Ministério da Educação, e agora o atual ministro, Milton Ribeiro, né, estabelece os evangélicos como a ala dominante, ou seja, os evangélicos se tornam aqueles que vão ditar, na verdade, as políticas que deveriam ser implementadas. Só para vocês terem uma ideia, dos 9 assessores especiais do ministro da Educação, 3 deles são evangélicos, 2 deles colegas dele do Mackenzie, ou seja, o atual ministro da Educação também foi vice-reitor do Mackenzie e, na verdade, levou um grupo forte de professores do Mackenzie para sua assessoria. 2 deles eu chamo a atenção de vocês, porque isso é importante a gente saber quem é que está, na verdade, nessas instituições. Para mim, isso é muito importante do ponto de vista de por que talvez nós não tenhamos políticas públicas aí nesse período de pandemia, e talvez a gente não teria mesmo que a pandemia não tivesse acontecido. Um deles é um dos assessores desse ministro, o Odimar Barreto, que é um policial militar aposentado, pastor da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, a mesma do ministro, mestre em pregação do Novo Testamento e que também estudou no Mackenzie junto com o ministro. O mestre em pregação do Novo Testamento não é assim tão risível não, viu, Vladimir? É um pouquinho mais sério. E o outro assessor do ministro, que eu chamo a atenção, é o Gustavo Brasileiro, que é um suplente de deputado estadual pelo Partido Patriota, que não tem formação nenhuma em educação, mas é filho do pastor Roberto Brasileiro, que é presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil e de uma fundação que financia instituições privadas de ensino em Minas Gerais. Também, né, como eu disse para vocês, também foi colega do ministro ali no Mackenzie. Chama atenção também que os olavistas, né, eu falei aqui que o Ministério da Educação é composto pelos olavistas, os evangélicos e os militares, eles vão, na verdade, perdendo, né, a gente vai tendo, assim, uma espécie de uma substituição de um grupo para o outro, mas eles continuam ainda, esses 3 grupos continuam muito ativos ali no interior do Ministério da Educação. Os olavistas, com a exceção dos evangélicos, também perderam espaço, estão quase reduzidos à Secretaria de Alfabetização, percebam bem aonde estão os olavistas. Então, na Secretaria de Educação, ela foi criada no governo desse homem que está na presidência, justamente para abrigar esses olavistas, é comandada hoje por Carlos Nadalim, que é um católico, ex-aluno do Olavo de Carvalho, apadrinhado pelos filhos do Bolsonaro e proprietário e coordenador de uma escola em Londrina, lá no Paraná. Seu objetivo é acabar com o método construtivista, que é justamente o método acusado de responsável pela doutrinação marxista do antagonismo de classes e por ser coisa de comunista, colocando o método fônico no lugar. Tá? Então, isso é uma das vertentes, digamos assim, por onde que o Ministério da Educação está indo hoje.
Daí, com o Milton Ribeiro à frente do MEC, a pasta praticamente fechou-se muito para essa parte de divulgação pública, contato com parlamentares, jornalistas, justamente para ele se contrapor ao Weintraub, que fazia, né, aqueles escândalos, aquelas marolas, a partir do Ministério da Educação. Então, com isso, de certa forma, a gente tem esse fechamento do MEC, o que é extremamente perigoso, porque no interior do MEC, ali as alianças, os jogos e, sobretudo, esses grupos continuam bastante atuantes. Eu acho que o que essas três vertentes têm em comum é o total desconhecimento do que seja educação, sistema de ensino e, sobretudo, negam um acúmulo de conhecimento, de evidências relativas ao sistema de ensino em suas múltiplas facetas, disponíveis e organizados, ao menos nesses últimos anos, pelo INEP. E daí o INEP é uma outra instituição fortemente atacada nesse período, né? O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que realmente foi o grande responsável pela criação e pela organização de estatísticas e índices extremamente importantes da educação no país, e é um instituto justamente caracterizado por ser um local de extrema qualificação dos seus profissionais, né? Então, todos os profissionais do INEP são realmente muito qualificados. Dificilmente eles têm menos que mestrado ou doutorado, para vocês terem uma ideia. Quando se houve a mudança na presidência da República, nesses 4 anos, mais ou menos, né, a gente, contando o período Temer, a gente teve a mudança de vários. A gente teve, simplesmente, em 2 anos, 4 diferentes presidentes do INEP, para vocês terem uma ideia de como que, na verdade, a gente está tendo um acirramento da subordinação do órgão aos ideais do governo, paralisando completamente as ações dessas instituições que funcionavam e funcionavam muito bem. A gente teve uma mudança, né, eu vou ressaltar 2 delas. O Alexandre Lopes, que foi presidente do INEP antes do atual presidente, que era um engenheiro e servidor público de carreira, mas ainda tinha certos princípios, né? Mas ele caracterizou já a primeira vez que a gente teve um dirigente de fora da área educacional ali no INEP. E o atual que assumiu, porque o Milton Ribeiro, na verdade, demitiu todo mundo do INEP em fevereiro, ele nomeou o Alexandre Dupas, que é do Mackenzie também, e que vai depois conseguir fazer um processo de subordinação total do órgão ao gabinete aqui do ministro da Educação, tá? Claro que nesse período, gente, uma série de escândalos surgiram. Esses escândalos que se tornaram visíveis, eles não são meros escândalos, eles vão dizer muito de como que nós vamos passar daqui por diante a ter o sistema de ensino educacional brasileiro estruturado e a partir de quais políticas, né? Então, houve entre uma série, na verdade, de escândalos. Eu vou só, na verdade, enunciar alguns. Um deles foi em relação ao próprio Enem, né? O Enem, hoje, ele foi gerenciado por um coronel, que é especialista em investigar acidentes aéreos, e que se tornou a pessoa responsável pelo Enem no Brasil, ou seja, pela organização, né, do Exame Nacional de Ensino Médio. Então, a gente teve todos aquelas questões que apareceram fortemente na mídia, de cancelar o exame ou depois acontecer, e depois, é claro, que o que resultou foi um número muito pequeno de inscrições em relação ao que a gente tinha aqui, o que a gente era acostumado a ter. Um outro escândalo vinculado ao Enem também, além dessa inscrição e da falta de diretrizes que a gente tinha, o que eles criaram, uma espécie de lista paralela para elaborar as provas do Enem, que são compostas basicamente por militantes do grupo Docentes pela Democracia. Então, são militantes desse grupo Docentes pela Democracia, que são responsáveis por Escola Sem Partido e tantas outras questões. É composto também por militantes católicas e por professores do Mackenzie, que, de novo, aparecem aqui à tona, com uma atuação muito forte aqui no interior do MEC. Um outro escândalo que nós tivemos foi em relação ao ENAD,
né, justamente em relação a fraudes, ou seja, de pessoas que começaram a participar do Exame Nacional de Cursos, né, que é o ENAD, e que... Opa, não sei se está tendo interferência. Professora, nós só pedir para fazer o encaminhamento do final. Perfeito. Desculpa esse papel chato. Não, vou concluir aqui rapidinho. E, como eu estava falando, um caso grave de fraude em relação ao curso de biomedicina, que uma das professoras que participou do exame passou as questões para a sua própria instituição, claro, uma instituição particular. A gente também teve questões ligadas à produção dos livros didáticos, em que a ideia da ideologia de gênero, os comunistas, os marxistas, etc., na verdade, começaram a ser combatidos, e com isso um processo de esvaziamento completo desses livros, e fora as questões que aconteceram no âmbito da CAPES e do CNPq, e que a gente está vivenciando, eu como coordenadora, né, do nosso curso de pós-graduação, infelizmente, nesses 3 últimos anos, praticamente, então, estamos vivenciando realmente um desmonte completo dessas 2 agências aqui, dessas 2 importantíssimas agências, aliás, de fomento à pesquisa no Brasil. Bom, eu nem vou entrar na questão da educação em pandemia, porque o panorama foi tão grande mas de uma forma geral, o que está em jogo aqui, quando a gente está falando de educação em pandemia, é justamente essa relação desigual com a cultura escolar, conforme as classes, frações de classe e grupos, que se evidencia na pandemia. Tá? É algo já bem conhecido da nossa literatura sociológica desde os anos 60, mas que eu acho que se reconfigura nesse momento com a pandemia e na configuração política atual. Então, nós vamos ter provavelmente um acirramento dessas questões ligadas à desigualdade, e aqui eu coloco classes, mas eu coloco aqui também a questão racial, que se acirra na pandemia, justamente porque toda a parte do comportamento do que seriam as políticas educacionais nesse período da pandemia, elas foram, primeiro, não houve diretriz do ponto de vista do MEC, porque o MEC está um pouco configurado, como eu mostrei para vocês, e toda essa parte das ações foram delegadas aos municípios e aos estados. Então, numa complexidade imensa, porque nós temos estados que se alinharam ao governo federal e simplesmente deixaram as coisas acontecer, outros estados, na verdade, tentaram entrar na jogada, mas a partir de questões muito graves que nós temos, e a primeira delas é justamente, né, como de certa forma a gente já anunciou no início dessa discussão, que é justamente o acesso às tecnologias, né, é ter acesso aos computadores, coisas que já aconteciam durante na pré-pandemia. Nós já tínhamos, para você ter uma ideia, nos estudos que têm sido feitos em relação a isso, nós já tínhamos, antes da pandemia, 16 milhões de crianças de 9 a 17 anos que não tinham, que viviam em domicílios sem nenhum tipo de conexão à internet. Isso no pré-pandemia. E isso não se modificou, isso, na verdade, só piorou durante a pandemia. Mas eu não vou entrar nessas questões, porque se nós tivermos tempo, eu trago alguns dados para vocês mais específicos, justamente dessa relação, ou dessa falta de estruturação no interior dos lares, de acesso à internet, de uma internet que funcione, né, que tenha os dados mínimos, né, os megabytes mínimos para que a gente possa se conectar, e como que isso, na verdade, impacta justamente nessa diferenciação de classes aqui no interior do sistema. Muito obrigada, e desculpem eu ter me delongado um pouco. Obrigado, professora. E agora passar a palavra aqui também ao professor Vladimir, que não é conhecido publicamente, articulista e tal, não precisaria falar, mas é graduado em filosofia pela Universidade de São Paulo, né? Mestrado em filosofia pela Universidade de São Paulo também, e doutorado pela Universidade de Paris 8. Atualmente é professor titular do Departamento de Filosofia. Não sei para quem torce o professor Vladimir, mas passo a palavra, queria ter agora, porque depois vou passar a palavra para o São Paulino Fernando Haddad. Não sei se aqui vai ter um rol
geral de torcedores. Professor Vladimir, com a palavra, por favor. Ok, para aqueles que querem saber, eu torço para o Flamengo, mas com muita dor no coração, né, nesses últimos tempos. Ok, eu não vou usar todo o meu tempo, na verdade eu queria fazer uma colocação mais ou menos rápida, até para poder dar mais espaço para as discussões, debates, que eu acho que seria uma coisa bastante produtiva para esse tipo de questão. Eu queria, na verdade, focar a minha intervenção em um aspecto específico dessa questão geral que foi posta para a nossa mesa, que é o problema da saúde mental, a relação entre educação e saúde mental, né? E principalmente levando em conta a situação dos nossos estudantes, das nossas universidades, que eu acho que é o ponto mais frágil dessa problemática, né? Pelo menos em relação à vida universitária, claro, né? Eu queria começar com um estudo que foi feito exatamente pela Universidade de São Paulo, né, a respeito de casos de depressão e ansiedade durante a pandemia, né. É um estudo que foi apresentado ainda em fevereiro de 2021 e que é um estudo a partir dos dados coletados em 11 países. E o Brasil era o país que tinha mais casos de ansiedade e de depressão, né? Ou seja, 63%, um aumento de 63% e de depressão de 59%, né? Em segundo lugar estava a Irlanda, em terceiro lugar os Estados Unidos e por aí vai, né? Bem, esse é um número que, claro, diz respeito à sociedade brasileira como um todo, mas ele também explicita as tensões, que agora são tensões internas à nossa universidade, né? Por que essas tensões são internas à nossa universidade? Porque é muito evidente como os estudantes compreendem o espaço universitário como não só um espaço de aprendizado, mas também um espaço de troca, de interação, de intersubjetividade e de acolhimento. E acho que aí vem um primeiro elemento importante, né, que demonstra, acho que, os novos desafios que nós temos nesse contexto, né? Há de se lembrar que um dos efeitos fundamentais da pandemia, no caso do Brasil, um efeito que ainda continua, é aquilo que a gente poderia chamar da decomposição do espaço universitário, né? O espaço universitário, enquanto esse espaço de trocas intersubjetivas entre estudantes e professores e pesquisadores, foi completamente decomposto a partir do momento em que os nossos campos estão vazios, né? Eles estão vazios já há um bom tempo, há pelo menos mais ou menos 1 ano e meio, em larga medida, né? Quer dizer, isso causa necessariamente, não há como não causar um tipo de sofrimento psíquico vinculado exatamente a essa sensação de que num momento fundamental da vida de todos os estudantes, que é esse momento onde normalmente uma boa parte dos estudantes saem de casa, né? Ou se eles não saíram de casa efetivamente, eles abrem de forma muito mais ampla o seu espaço de interação, certo? E nesse momento o espaço universitário tem uma função importante, certo? O espaço universitário desaparece, né? Ele desaparece, o espaço de trocas desaparece e tudo vai ser desenvolvido da maneira mais, digamos, precária possível, né? Porque acho que a Ana Paula já levantou algumas questões vinculadas a acesso à internet, principalmente no que diz respeito aos nossos alunos mais economicamente vulneráveis, certo? Mas eu acho que, além disso, há uma questão que é o resultado, digamos, psíquico dessa limitação do campo de experiência, né? Durante um longuíssimo período, né? Nós não temos nenhum caso semelhante de alguma geração que tenha passado por uma situação como essa, né? Então, eu diria que os nossos estudantes, eles têm um comportamento, o mínimo que se possa dizer, heróico, né? Diante do tipo de situação da qual eles foram vítimas, né? Bem, essa decomposição do espaço universitário, ela se acrescenta a outros elementos, e esses eram os elementos que eu gostaria de trazer, que eu acho que demonstram uma situação de emergência no que diz respeito ao sofrimento psíquico, né? Porque eu insistiria, na verdade, em 3 aspectos, né? O primeiro deles é aquilo que a gente poderia chamar do desaparecimento do luto na sociedade brasileira. Vejam, nós temos agora mais ou menos 600 mil mortes relacionadas à pandemia. Isso
só se nós levarmos em conta os números fornecidos os números oficiais. Nós sabemos que esses números oficiais, eles têm uma série de problemas. A gente pode imaginar ainda números maiores, né? Bem, são 600 mil famílias sem luto, que não tiveram condição de ter as estruturas mínimas de luto socialmente reconhecido. Eu insistiria, quer dizer, o luto não é só um tipo de digamos, relação individual à perda, o luto é uma relação social à perda, né? Porque o luto ele exige um tipo de inscrição social da perda. E a principal dessas inscrições sociais é a compreensão de uma certa solidariedade em relação à perda. A sociedade, por exemplo, ela tem vários dispositivos para demonstrar essa solidariedade. Então, por exemplo, você tem pessoas que podem, então, ficar isoladas durante um certo tempo, que eles não vão ser pedidas, não vão ser demandadas durante certo tempo, certo? Você vai ter pessoas que vão poder, então, expressar o seu luto e esperar que as pessoas à sua volta reconheçam a dor que esse luto implica. Bem, é importante lembrar que nada disso existe no Brasil atual, né? O processo de ter um governo que não só não fez nenhum tipo de luto público a respeito dos mortos, mas ele também escarneceu dos mortos em todas as situações possíveis, né? Quer dizer, fazendo com que esses mortos, eles, de uma certa forma, fossem motivo para vários, na verdade, de vergonha, né? Porque eles estavam sendo escarnecidos pelo próprio poder, né? Quer dizer, isso aumenta e cria uma situação absolutamente inédita de sofrimento psíquico. Quer dizer, há uma sociedade sem luto, uma sociedade que não tem as suas estruturas sociais e as suas estruturas, digamos, partilhadas para a realização do luto. É claro, isso significa que você tem famílias, inclusive famílias de nossos estudantes, que não tiveram nenhuma condição possível de expressar a dor das suas perdas e de elaborar a dor das suas perdas, né? E perdas, volto a insistir, são perdas, você sabe, são perdas monumentais, são perdas de números de guerra, né? Só que essa é uma guerra sem monumentos de memória, é uma guerra sem documentos de memória, é uma guerra sem nenhum tipo de ritual de memória. Então, imaginar que isso não causará um tipo, não só de sofrimento psíquico, mas de impacto na vida psíquica dos sujeitos, é tomar os sujeitos por meras abstrações, que de fato eles não são, né? Então a gente tem mais este elemento. Ainda tem um terceiro elemento que eu queria acrescentar, além de todos esse contexto, que também diz respeito ao nosso contexto, à especificidade do nosso contexto social, que é a criminalização da condição de estudante. Quer dizer, durante todos esses anos, os nossos estudantes, assim como mesmo os nossos professores, foram descritos pelas instâncias do governo como alguma coisa muito próxima de pessoas que estavam desenvolvendo atividades completamente criminosas, né? Ou seja, a partir do momento que nossos espaços universitários foram descritos como espaços de balbúrdia, né? Ou foram descritos como espaços de sexo livre, o que, bem, infelizmente, não conseguimos chegar, a gente tentou fazer, mas não deu certo por enquanto, né? Quer dizer, a partir desse momento, cria-se uma espécie de internalização de um certo discurso social, que é o discurso social de que, bem, o meu lugar, ele não é um lugar visto como aqueles que estão sendo, nos quais a sociedade está investindo para que ela possa garantir o seu futuro. Quer dizer, meu lugar é quase como um lugar completamente desqualificado. Então, esse terceiro elemento, quer dizer, levando em conta mais os dois, eu ainda acrescentaria um quarto, né? O quarto, e aí é uma questão que infelizmente ela vai ficar, porque é uma nova configuração das dinâmicas de trabalho, que nós sabemos que vai ser um dos saldos desse processo de pandemia, que é uma confusão estrutural entre o espaço familiar, o espaço profissional e o espaço educacional. Quer dizer, esse mesmo lugar onde vocês estão, onde todos nós estamos, quer dizer, normalmente, na verdade,
a grande probabilidade que nós estejamos no nosso espaço familiar, no nosso espaço doméstico, certo? Um espaço que também, para aqueles que têm família, é um espaço que é dividido como o espaço de interação, certo? E, além do que, é sempre bom lembrar, dizer, aqueles estudantes, aqueles que têm filhos, né, ou que estariam, que tinham seus filhos em escolas, em estabelecimentos educacionais, e agora eles também têm que partilhar o mesmo espaço, que não cresceu, né? Quer dizer, o espaço ele não ficou maior porque ele agora tem mais atividades, ele continuou do mesmo tamanho, ele não ganhou novas características, ele foi readaptado a partir de situações completamente precárias, e é claro que isso tem um impacto brutal, é o mínimo que se possa dizer, brutal na qualidade de atenção, na qualidade de interação, certo? No que diz respeito aos processos educacionais, né? Eu lembraria, por exemplo, o departamento do qual faço parte, só para que a gente tenha alguns exemplos concretos, né? O departamento do qual faço parte, ele preservou uma estrutura de aulas de 4 horas, né? Então, nossas aulas duram 4 horas. Bem, como eu escrevo as minhas aulas, então eu sei mais ou menos quanto dá 4 horas, né? Então, eu faço ainda da mesma forma. E as aulas duram 2 horas. Então, acho que talvez seja um exemplo para que a gente possa ter uma caracterização mais concreta do tipo de perda que nós estamos tendo dentro dessa dinâmica que diz respeito à qualidade das nossas aulas, né? Quer dizer, eu poderia trazer aqui um certo anedotário, que ele não tem uma função simplesmente anedotário, mas simplesmente para mostrar a vocês aquilo que os nossos alunos estão submetidos, né? Por exemplo, eu dando aula num dado momento, um aluno, quando eu abri para perguntas, ele virou para mim e falou: professor, eu quero fazer uma pergunta, mas espera só um momento que eu vou parar o carro. Então, ou seja, exatamente porque dentro da situação de precariedade, ele está fazendo outras atividades, né? E é claro que essa situação de fazer outras atividades corta radicalmente todo tipo de garantia que a gente poderia ter de uma atenção adequada, né? Que seria o objeto, a condição elementar para que a gente pudesse garantir nosso processo educacional. Então, existiria, mobilizando todas essas condições que, como vocês perceberam, articulam condições estruturais da modificação do horizonte de trabalho, do que diz respeito ao espaço pessoal. Quer dizer, a gente pode ter certeza absoluta que a noção mesmo de espaço doméstico ela vai mudar radicalmente a partir dessa experiência da pandemia, porque você tem uma série de estruturas de produção que perceberam que elas podem utilizar o espaço doméstico dos seus funcionários, das suas funcionárias, como um espaço de trabalho, minimizando os seus custos. Então, é muito claro que isso necessariamente veio para ficar. Quer dizer, você articula isso com questões vinculadas de maneira específica à vida universitária, né? Como a desagregação do espaço universitário, e ainda questões estruturais da realidade nacional, peculiaridade da realidade nacional vinda da nossa situação de degradação política da qual nós estamos vivendo. Tudo isso impacta de maneira muito forte, certo? O que são os nossos alunos, a condição dos nossos alunos, e acho que, com certeza, dentro de uma situação como essa, a universidade ela ganha uma nova função, né? Ela ganha uma nova função porque para muitos desses alunos não há nenhuma condição que ele tenha algum tipo de escuta, pelo menos isso, né? De escuta qualificada, de escuta analítica qualificada, porque vários desses nossos alunos têm situações econômicas bastante precárias, e para as quais um tipo de trabalho dessa natureza seria algo em larga medida impensado. Então, acho importante, quer dizer, dentro de um debate como esse que a gente está levantando, talvez contribuir com essa insistência a universidade depois desse processo, e esse processo ele não termina aqui, a gente sabe muito bem, até porque ele deixa marcas, por um lado, e por outro lado, bem, a situação nacional, ela tende a perpetuar certas pressões que vão diretamente à universidade, já que a universidade é um dos grandes inimigos desse governo, né? Então, acho que isso faz com que a universidade ela tenha que ter a consciência de que ela deve ganhar uma nova função, né? E a função é um pouco defender os seus alunos e as suas alunas.
né? Defender dessa situação de degradação psíquica que um processo como esse necessariamente produz, né? Quer dizer, a gente defende tendo em vista, de fato, a garantia de que essa geração ela não vai ser sacrificada, né, dentro de um altar, que é um altar não só da responsabilidade pandêmica, mas também de uma brutalização das relações capitalistas, quer dizer, um tipo de relação que entra na sua casa de uma forma tal que transforma a tua casa no escritório. Isso não é uma coisa qualquer, né? Então, acho que dentro de uma situação como essa, a universidade então ganha essa nova função que espero que a gente consiga desempenhar nos próximos anos. Era isso. Muito obrigado. Portela, você está sem som. Muito obrigado ao professor Vladimir. Espero que nos encontremos em Montevidéu no dia 27. O senhor tem um belo time, mas uma diretoria bem complicada, né? A diretoria não vale um centavo, é a única coisa que eu posso dizer. E agora, passando a palavra aqui para o professor Haddad, São Paulino, que acho que dispensaria também a apresentação, como todos os outros, né? Foi ministro da Educação, evidente, foi um candidato que teve 45 milhões de votos, e ele fez faculdade de Direito na USP, né? Se formou, fez mestrado em Economia na USP e um doutorado em Filosofia. E eu gostaria muito de ouvir aqui agora a palavra dele, exatamente nesse momento que nós estamos tendo uma imposição do Estado pré-robesiano a um Estado civilizatório, nesse momento tão difícil aí, né? E que o último registro leva a 800 mil suicídios ano, isso no mundo todo. Com a palavra o professor Fernando Haddad. Professor Portela, professor Paulo, eu queria agradecer imensamente o convite de compartilhar essa mesa com a Ana e o Vladimir. Queria cumprimentar a Ana Paula também, aqui presente, os demais que eu não estou enxergando aqui na tela porque eu estou no celular. Cumprimentar quem nos assiste, quem nos acompanha. Eu vou tentar complementar, até porque concordo com as falas precedentes, chamando a atenção para o fato de que a Ana falou muito do pré-pandemia, né? Levantou uma série de indicadores dos anos 80 para cá, nas várias etapas do ensino e níveis educacionais, lembrando rapidamente como foi a evolução desses indicadores e o momento que a gente viveu por um pouco mais de uma década na educação, que parecia vislumbrar um horizonte novo para o nosso país. Lembrar que o Vladimir foi muito feliz nas colocações sobre o drama durante a pandemia, e eu vou me ater, portanto, ao pós-pandemia, porque em relação ao pré e ao momento pandêmico, eu estou completamente de acordo. Eu queria chamar a atenção para o fato de que o Brasil está passando por um processo de revelação, né? Coisas que a gente imaginava sepultadas, elas, de certa maneira, elas voltaram com uma força extraordinária, né? É como se todas as mazelas históricas de 500 anos passassem por uma recidiva, né? Concentrada numa única pessoa, né? Que representa talvez todas elas no seu discurso, na sua postura, no que inspira, no que promove no nosso país. E faz isso até de um jeito caricato, né? O que faz com que algumas pessoas até sintam simpatia pela enorme crueldade que foi a história desse país ao longo dos séculos. E ainda está por ser elucidado o significado dessa vitória do Bolsonaro na eleição de 2018. Do que efetivamente se trata? Nós sabemos que não é um raio em céu azul. Nós sabemos que ele é, de certa maneira, a expressão do que boa parte da classe dominante pensa do povo que habita o Brasil.
do povo brasileiro, povo que mora aqui. Basta dar uma espiada nas pesquisas de opinião para verificar que os empresários, hoje, 3 anos passados, majoritariamente apoiam o governo Bolsonaro. Ou seja, se você segmentar as pesquisas, você vai verificar que mais da metade dos empresários brasileiros apoiam esse governo. Hoje, nós estamos falando de um governo que patrocinou um número de óbitos 5 vezes superior à média mundial, como proporção da população. 5 vezes a média mundial. Nós somos 2,7% da população mundial e temos mais de 13% dos óbitos. Então, não é um governo que... É um governo que, se tivesse cruzado os braços, teria feito melhor em benefício da saúde pública. Mas é um governo que agiu deliberadamente contra a população. Basta olhar esse circo que virou os depoimentos dos apoiadores do governo na CPI, que em si mesmos são provas eloquentes do genocídio que foi cometido no Brasil, repito, deliberadamente. Nós estamos vivendo, além disso, eu queria chamar a atenção para a última parte da fala do Vladimir, nós estamos vivendo uma mudança estrutural do capitalismo contemporâneo. E ele se dá em 2 planos. Ele se dá no plano geopolítico, né, uma transferência brutal das plantas industriais, quase que definitivamente, para o Sudeste Asiático, colocando não pela primeira vez, mas pela primeira vez seriamente, né, a hegemonia norte-americana em alerta, porque nós não estamos falando de uma potência militar, como foi a União Soviética, nem de uma potência econômica, como foi o Japão, dos anos 80, sobretudo. Nós estamos falando de uma potência militar e econômica. Nós estamos falando de um evento disruptivo novo, que é a emergência de uma potência que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que tem força nuclear, tem armas nucleares, e que disputa hoje fronteira da tecnologia com a maior potência econômica de todos os tempos. E uma transferência brutal das plantas industriais, né, da primeira, da segunda e agora da terceira revolução industrial, para o seu território. O que faz com que a América Latina deixe de ser o que sempre foi, o quintal, né, da potência hegemônica, mas passe a ser o quintal de uma potência hegemônica ameaçada, o que é algo de outra natureza. E essa questão é importante porque o que vai ser da educação se nós não recolocarmos o país em alguma perspectiva de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento científico-tecnológico, de desenvolvimento produtivo, de aumento da qualificação profissional do trabalhador brasileiro? O que vai ser da educação sem uma combinação virtuosa entre o processo de formação e o processo de trabalho? Educação e trabalho, né, eles têm que estar combinados virtuosamente. E quando eu falo de combinar virtuosamente a educação do trabalho, eu estou me referindo à qualidade do trabalho. Qual é o trabalho que o país vai oferecer? Qual a oportunidade de trabalho que o país vai oferecer para a sua juventude? Né? Uma vez que hoje nós temos quase 9 milhões de universitários no Brasil. E 20 anos atrás nós tínhamos 3 milhões de universitários no Brasil. Eu vou traçar um outro paralelo que me parece muito relevante também. Em 1964,
Se em 70 nós tínhamos 90 milhões de brasileiros em ação pela Copa do Mundo, nós devíamos ter uns 70 milhões de brasileiros em 64, alguma coisa por aí. A população de 64 para cá, portanto, deve ter triplicado, né? De 70 para 210, triplicou. A população universitária, ela multiplicou por 40. Era de apenas 200 mil universitários em 1964. Hoje é de mais de 8 milhões. Estou falando mais de 40 vezes. A pergunta que eu me faço e para a qual eu tenho uma resposta como figura política, mas não como cientista social, é o que vai ser do Brasil no pós-pandemia diante dessa circunstância. Um país que não tem um horizonte de desenvolvimento diante de si, um país que tem uma massa crítica que, com todos os problemas da educação superior brasileira, é de outra qualidade em relação ao que sempre foi. Eu tenho convivido com os estudantes brasileiros atuais, eu vejo que a cor é diferente, que a origem é diferente, que o discurso é diferente, que a garra é diferente. Eu vejo uma população universitária que tem mais consciência da sua história, que traz no seu corpo, né, as marcas desse passado que nós gostaríamos de superar, dada a crueldade, né, que foi cometida ao longo da nossa história. Eu vejo uma disposição de forjar um projeto nacional representativo da totalidade da nossa gente e não da sua elite branca. Eu vejo, portanto, um paradoxo e vejo uma possibilidade concreta de explorar essa novidade, no bom sentido da palavra, na direção de construir alguma coisa diferente, na direção de construir uma coisa inédita. Porque se nós levarmos em consideração os projetos nacionais que começaram a emergir no século XIX, todos eles contaram com um ingrediente específico e necessário, que é uma massa crítica representativa da nacionalidade, representativa de todo o corpo social, e não apenas da sua elite econômica, não apenas da sua elite intelectual tradicional, mas a criação de uma nova intelectualidade que fosse capaz de disputar os sonhos e os projetos afeitos à questão nacional. Lembrando que talvez essa geração tenha um desafio ainda maior, porque eu não sei se basta um projeto nacional, do jeito que o mundo hoje está organizado. E diante da perda de importância relativa da América Latina na geopolítica internacional. Então nós temos que pensar, talvez para além, né, do desenvolvimento local, pensar formas de integração econômica que nos dê alguma chance de disputar um espaço de desenvolvimento que tenha a ver também com a agenda moderna de desenvolvimento, né, que não dialogue apenas com o produtivismo histórico que era pouco preocupado com questões centrais, como justiça social e equilíbrio ecológico, questão ambiental, a questão da sustentabilidade e outras agendas que entraram forte, o papel da mulher no mercado de trabalho, nas instâncias de poder, dentro das empresas, dentro do setor público e por aí vai. Agenda conhecida de todos nós. Mas o que vai ser do Brasil no pós-pandemia à luz dessas forças contraditórias que atuam no presente momento no Brasil? E a resposta vai ser prática, né? Eu acho muito difícil nós conseguirmos prever o que vai ser o pós-pandemia do ponto de vista de um projeto.
Lembrando que o ano que vem, que talvez seja um ano em que a pandemia arrefeça e que nos permita a nós nos encontrarmos nas praças e ruas desse país, né? A gente sabe o que esse mundo virtual tem causado de apreensão a todos nós, a gente sabe da qualidade da nossa interação virtual e da perda de... Nada contra a tecnologia, mas difícil substituir o contato face a face, né? É porque não é só de transmissão de conhecimento que nós estamos falando, né? Tem toda uma relação dos corpos, né, que se encontram e que interagem para a promoção daquela energia necessária para criar, para imaginar, para pensar as coisas novas. A gente sabe o que um trabalho em grupo significa. E a pergunta que eu deixo para ser respondida, né, ainda que tentativamente, é o seguinte: existe uma massa crítica nova no Brasil. Eu acredito que ela exista, pela minha experiência concreta. Acho que existe uma novidade no Brasil, né? E existe uma novidade boa, que é essa massa crítica, e existem desafios novos que são enormes, né? Decorrentes das mudanças no mundo do trabalho, né, que vem ocorrendo no plano geral do capitalismo contemporâneo e no plano geográfico, do ponto de vista dos deslocamentos do fluxo de investimentos e de riqueza pelo globo. O que vai dar isso? Se não der nada, se não acontecer nada, né, vai ser uma surpresa para mim, mas é uma coisa que está... Né, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que aconteça muita coisa. E eu acredito nessa possibilidade. E eu explico por quê. No pré-pandemia, o setor que mais se mobilizou contra o governo Bolsonaro no seu primeiro ano, 2019, foi exatamente o setor educacional. 1 milhão de jovens foram para as ruas, professores, alunos, estudantes, técnico-administrativos, para protestar contra uma coisa que era um pequeno aperitivo do desastre que viria nos anos seguintes, que era o contingenciamento do orçamento das instituições federais de ensino, institutos e universidades. E aquilo foi o estupim da primeira grande manifestação de rua, mais de 1 milhão de pessoas, contra o governo Bolsonaro. Eu tenho muita esperança de que essa energia se revele construtivamente no sentido da gente promover, aprofundar a democracia no país, até em função das ameaças que ela sofre todo dia, e da gente poder construir cooperativamente, a partir da base, um projeto que represente uma perspectiva de emancipação do país diante dos ataques internos e externos que ele vem sofrendo. Mas eu deixo para reflexão de quem nos acompanha saber se eu estou apontando uma coisa relevante, que há uma contradição no ar que vai ter que ser resolvida, o que nós queremos ser enquanto país, ou não, se nós vamos sair desse sofrimento todo mais ou menos iguais ao que nós éramos até o final do século passado. Ou seja, se tudo isso não passou de um... É como se nós acordássemos de um pesadelo para reviver o desastre da nossa história. Vamos ver o que a história nos reserva. Mas, no que depender de mim, eu vou estar na trincheira de quem quer que esse país volte a sonhar. Porque está muito difícil viver um pesadelo acordado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Obrigado, Vladimir. Obrigado, Portela. Portela, esteja à vontade.
de encaminhar agora. É você que vai. Você está sem som. Muito obrigado, professor Fernando Haddad. E, para começar, eu só queria fazer uma pergunta para os nossos 3 componentes aí da mesa. Qual seria o objetivo? Qual seria a melhor forma de recuperar o tempo perdido dos alunos, sobretudo do ensino fundamental? Esse tempo que não é só tempo, meses e tal, tempo de conhecimento perdido e dessa questão que o Fernando Haddad falou, do contato, do cara. Qual seria a melhor forma, qual seria a melhor política pública para isso, de recuperação? Começando pela nossa professora Ana Paula Rey. Como que seria a melhor forma de recuperar o tempo perdido em relação ao ensino fundamental? Olha, eu acho que esse tempo perdido não se recupera. Esses alunos ficaram sujeitos a novas experiências, do ponto de vista cognitivo, eles tiveram essas experiências que podem ter sido, para alguns grupos sociais, até experiências positivas, no sentido de ficar em casa, de ter maior acompanhamento da mãe, mas isso eu diria que, e sobretudo da mãe, porque isso as pesquisas demonstram, né, que a escolaridade da mãe influencia demais no desenvolvimento desses alunos, a escolaridade das mães faz com que esses alunos, mesmo durante a pandemia, eles tenham tido mais horas de estudo. Agora, a gente sabe que isso atinge uma parcela muito pequena da população. Então, eu acho que recuperar o tempo perdido dessa experiência escolar, nesse sentido do aluno no interior da sala de aula, o aluno tendo aquelas relações com os colegas e a relação com o ambiente escolar, como ele estruturando o pensamento dele e, sobretudo, fazendo com que ele passe de um estado a outro, ou seja, que ele passe, sobretudo, talvez, se a gente pensar de uma forma bastante sintética, ele, na verdade, se habilitar, como pessoa para a vida em sociedade. Eu acho que a gente não recupera essa experiência daquela forma como a gente conhecia. Então, se eu pensar do ponto de vista de conteúdos de ensino, a gente vai ter que começar do zero. Se o aluno parou lá no segundo ano, ele vai ter que voltar para o segundo ano. Se o aluno parou no terceiro ano, ele vai ter que voltar para o terceiro ano. Do ponto de vista dessa experiência estritamente escolar. Agora, o desenvolvimento dele também foi regado, como eu disse, a outras experiências. Medir essas experiências, em como que elas vão se transformar nessa relação com com esse estabelecimento de ensino, a gente está numa loteria. A gente sabe que, do ponto de vista dos alunos do ensino médio, que tem uma opção um pouquinho maior, entre aspas, de escolha, eles não estão voltando para a sala de aula. Os níveis de evasão estão sendo imensos. É que a maioria das redes de ensino não está, na verdade, computando essa evasão do jeito que ela está, do jeito que ela realmente está acontecendo. Mas nós temos salas de aulas de aluno de ensino médio e também alunos de 8º ano e 9º ano, que pega alunos de faixa etárias maiores, que realmente nós estamos, de 50 alunos, nós temos 5 voltando. Essa é um pouco a nossa realidade do ponto de vista desse sistema. Então, eu diria que do ponto de vista cognitivo, do aprendizado escolar estrito sensu, a gente não volta no tempo. Eu acho que isso um pouco que esse sofrimento psíquico que o Vladimir falou, ele foi o sofrimento psíquico também no âmbito familiar, de muitas famílias que não sabiam como fazer para o seu filho estudar. A verdade é essa. E nós temos que lembrar que nas sociedades contemporâneas complexas, o sistema de ensino é o grande caudatório do processo de distribuição da cultura e da criação da relação do indivíduo com a cultura. Ou seja, essa ideia de habilitar o aluno para o mundo social, eu acho que nós temos que voltar no sistema de ensino a essa ideia, como é que eu habilito esses alunos para a vida em sociedade. É pelo conteúdo do ensino? Claro que é, porque ele está nessa disputa social a partir desse conteúdo. Mas eu acho que nós temos outras questões envolvidas nessa escolaridade, nesse processo de escolaridade, que nós vamos ter que passar a prestar atenção. Não, eu diria que não é simplesmente no âmbito da universidade que nós temos que pensar numa nova função da universidade. Tá? Nós temos que pensar numa nova função do sistema de ensino, talvez como um todo. Tá bem? Perfeito. Professor Vladimir.
Como recuperar esse tempo perdido? É possível? O que fazer? Quer dizer, qual a melhor política pública no ensino básico? Não vamos colocar fundamental, no ensino básico. Veja, eu diria duas coisas rapidamente. A primeira delas, acho que a única coisa possível para fazer, para melhorar, para ganhar esse tempo perdido é derrubar esse governo. Não tem muito mais coisa a fazer por uma razão muito simples. Uma sociedade que está submetida a um governo que desqualifica radicalmente todo o processo educacional, certo? Que faz com que os sujeitos se perguntem, afinal de contas, por que eles vão estudar, né? Porque, afinal de contas, é um governo que, para quem o conhecimento científico é uma quimera, para quem as instituições científicas elas são inúteis, certo? A todo momento desqualifica tudo aquilo que as universidades produzem, que o conhecimento, que a educação produz, certo? Não compreender que esse é o problema fundamental, mais uma vez, é abstrair radicalmente o que seriam as ações. Quer dizer, a gente vai perder tempo tentando fazer algum tipo de ajuste mínimo, sendo que você tem uma estrutura que está quebrando tudo, né? Eu acho que talvez essa seja a primeira coisa a se entender. Existe uma estrutura do país que agora quebra radicalmente a educação. Então a gente deveria, na verdade, era juntar todos os nossos esforços para fazer com que isso desapareça. Porque qualquer coisa que a gente fizer vai ser inútil nesse ponto. E, por outro lado, a segunda coisa que eu teria a dizer é, principalmente, que essas crianças, elas não sejam vistas, elas não se vejam como alguém que perdeu tempo e tem que recuperar alguma coisa. Porque aí seria, sabe, uma dupla crueldade. Já teve a crueldade delas passarem por essa situação que é completamente terrível. E agora teria a crueldade delas terem que sair correndo para conseguir resolver alguma coisa que ninguém sabe exatamente como resolver. Quer dizer, eu acho que é um belo momento de tentar parar um pouco esse tipo de discurso, que é um discurso de produtivismo econômico, ou seja, não, você tem um tempo para fazer, sabe, esse tempo foi perdido, a gente vai ter que dar um jeito, então, de conseguir você recuperar esse tempo, certo? Quer dizer, porque, afinal de contas, a gente investe um certo tempo na tua educação, você não vai passar desse tempo, porque você não tem condição de passar esse tempo, porque senão você vai ficar para trás, porque se você vai ficar para trás, você não vai ter nenhum espaço de empregabilidade, por aí vai. Quer dizer, já a sociedade não falar com essas pessoas assim, ela já vai estar fazendo um belíssimo trabalho, um belíssimo esforço, né? Para que não quebre essas pessoas mais uma segunda vez. Perfeito, professor Fernando Haddad. Eu acho que o que o Vladimir coloca é importante, mas isso não serve para o poder público, né? Eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de diferenciar o tratamento que vai ser dado. O poder público, ele tem que ter um plano de recuperação do sistema educacional como um todo. Sim. E aí é uma tarefa de pôr pressão sobre o poder público, considerando a etapa inicial, que é ter um governo que goste do país, né? Ou seja, substituir esse governo por um que interaja com a nação e que tome as providências necessárias para reestruturar o sistema educacional, cumprindo várias etapas que foram suspensas, né? Desde completar o equipamento todo das universidades, recuperar o orçamento, as tarefas que estão inscritas no Plano Nacional de Educação, que nós não podemos esquecer. Existe um Plano Nacional de Educação e lá tem uma série de metas pactuadas com todo o movimento educacional brasileiro, que aprovou por unanimidade o plano, que não teve vetos da então da presidenta Dilma, ou seja, um plano, e nós temos que recuperar aquilo, porque ali estava inscrito uma série de compromissos do Estado brasileiro com as futuras gerações, que vão permitir que as pessoas, com toda a cautela que o Vladimir recomenda, mas usar esse espaço, né, para fazer os investimentos necessários e melhorar a infraestrutura, valorizar o magistério, aquilo que tá pactuado e que precisa ser resgatado de alguma maneira, né? E eu tenho a impressão, a humanidade já viveu dramas pavorosos, né? Contemporaneamente, né? A gente
países em guerra. Você tem ações efetivas para fazer. O poder público ele precisa ser instado a apresentar um plano. Isso não vai valer só para a educação. Eu tive conversando recentemente com pessoas que conhecem muito o SUS, a quantidade de procedimentos do SUS que foram adiados, né, em virtude da pandemia, cirurgias eletivas, exames de imagem, consultas de especialidade, intervenções, uma série de procedimentos. Você tem aí uma fila danada, né, para enfrentar no pós-pandemia. Então, não é só... É todo um país que foi... Não bastasse o problema da pandemia, né, teve um governo que trabalhou contra o país. Então, nós vamos sair muito machucados disso. E na área educacional, a gente vai precisar fazer uma radiografia do tamanho do estrago. Isso tem que ser feito e com toda a cautela devida, nós vamos ter que efetivamente fazer um investimento importante, né, para que as pessoas, na medida das suas possibilidades, tenham condições, né, de se desenvolver diante da nova realidade. Talvez a palavra recuperar não seja a mais correta mesmo, mas elas têm que ter novas condições de desenvolvimento a partir do que aconteceu. O som, professor, o som. Outra vez. Pedi para a professora Ana Paula Megiani fazer uma pergunta para os componentes da mesa, ela que não falou até agora, que assistiu aqui respeitosamente. E qual pergunta a senhora faria para os componentes nossos da mesa? Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigada pelas colocações tão desafiadoras, né? Nós estamos vivendo um momento muito complexo. Eu, como historiadora, não adianta nada ter conhecimentos, né, e estudos, interesse pelos processos passados na tentativa de resolver os processos do presente. E conhecer os processos passados é muito importante, mas nos ajuda, né, até mesmo a entender, a aceitar que a cada nova fase estamos expostos a outros contextos. Eu acho que isso aqui foi muito bem colocado por todos, né? Mas entre as discussões do dia de hoje, a que aparece de maneira muito evidente, né? Além dessa que o Portela já colocou, que é a questão o que vai ser daqui para frente, né? Mas vocês também nos apresentaram esse problema, que é essa relação com a tecnologia, porque eu acho que aqui tem mais do que apenas a questão do acesso, a questão do quanto vai ser possível, né, usar a internet ou usar os aparelhos, enfim, todos eles que agora nós conhecemos, e que pessoas não possuem, mas que certamente irão possuir, porque o mercado vai insistir que elas comprem para poderem também continuar fazendo o que fazem, né? Então, eu queria pedir para vocês falarem, se possível, um pouco do que é esse novo mundo do ensino relacionado da educação relacionada com a tecnologia a partir de agora. Quer dizer, existem... desde a opinião que diz, né, agora tudo vai mudar e a tecnologia, de fato, entrou nas nossas casas de uma maneira, né, inclusive a educação, mas, enfim, uma reflexão em torno disso. Quer dizer, a educação abraçou a tecnologia definitivamente por causa da pandemia, e vocês acreditam que isso tem um caminho a ser seguido, ou em breve vamos abandonar todos os equipamentos e voltar para as salas de aula como conhecíamos antes, né? Uma reflexão, entendeu? Não é um sim ou não, mas pensar um pouco sobre isso, se vocês puderem.
Professora Ana Paula. Eu começo de novo. Olha, gente, tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Eu acho que se teve uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que a gente não aprende sozinho. Esses alunos que estão aí, eu não falo de aluno que estão na universidade, eu estou falando desde os alunos. Gente, nós temos alunos de 3 anos de idade que foram feitas atividades para eles fazerem no online. Isso daí é um nonsense. Não adianta, a tecnologia, esse novo mundo de ensino, eu acho que se teve uma coisa que a pandemia provou, é que nós precisamos do tete-a-tete, nós precisamos das relações, nós precisamos do ambiente escolar para aprender e para se desenvolver. A tecnologia é um meio? Claro que a tecnologia é um meio. Só que se eu não tenho ferramentas, eu não tenho repertório para lidar com a tecnologia, da mesma forma, se eu não tenho repertório para lidar com a cultura, eu não aprendo por osmose, eu não aprendo simplesmente por ter algo na minha frente. Eu aprendo a partir da interação. Eu acho que tem falácias que precisam ser realmente muito bem pensadas e destituídas. Quer dizer, se a gente tem uma questão de diferença da distribuição da escolaridade, que é uma diferença, na verdade, de apropriação da cultura, que é uma diferença de apropriação de ferramentas que me permitem agir em sociedade e pensar a sociedade, sobretudo, e essa diferença nessa distribuição gera desigualdades. Nós precisamos pensar que essa tecnologia, e simplesmente o contato com essa tecnologia, não vai gerar um processo de aprendizado em si. O meu caminho de raciocínio é esse, quer dizer, repensar as funções da escola também é repensar o contato com essa tecnologia, né? E a falência também que foi o contato com essa tecnologia, não no sentido de expurgá-la, em forma alguma, mas como é que a gente ensina a essa apropriação da tecnologia. Professor Vladimir. Não, eu também concordo. Eu acho que existe uma espécie de fetiche da tecnologia que é muito próprio de alguns gestores educacionais que nós conhecemos, né? E que normalmente é um tipo de fetiche que entra no lugar de uma reflexão realmente mais concreta, mais apurada, a respeito do que significa o processo educacional no seu caráter cotidiano. Então, com certeza nós vamos ser objetos de pressões não só para o desenvolvimento de EAD, mas também para a naturalização disso, de maneira cada vez mais forte, porque, afinal de contas, é uma equação muito, muito proveitosa para certa reflexão, certa maneira de pensar de certos gestores. Porque você consegue, então, fazer com que um professor ele tenha um espectro muito maior de estudantes, de alunos, certo? Até chegar nessas situações, quer dizer, você pode fazer com que ele grave coisas, isso vá se transformando também em um material e coisas dessa natureza. A gente sabe muito bem que esses não serão materiais de apoio, porque se fossem materiais de apoio, certo? Isso poderia ser composto de uma maneira interessante, mas eles vão ser materiais que tenderão a substituir a presença dos professores, a reconstituição do espaço universitário, certo? O fato de você exigir, de fato, que os estudantes eles saiam do seu lugar, vão para outro lugar, para um lugar de estudo, certo? Para um lugar no qual eles vão perceber, certo? A presença dos outros também, num certo tipo de interação, que isso também motiva que eles desenvolvam certas modalidades de interação. Então, acho que vai derivar uma pressão muito forte para a decomposição do espaço acadêmico, né? Eu acho que a universidade ela tem que ter consciência de que isso ela não pode aceitar, porque isso significa uma queda brutal da qualidade. Se houvesse, de fato, pessoas como esses gestores que normalmente nos gerem, que estivessem realmente preocupados com essa questão da qualidade acadêmica, eles utilizariam um tipo de avaliação agora para comparar o que é o ensino nesse sistema e o que é o ensino no sistema que é o sistema presencial. Então, a gente veria muito claramente porque isso, os professores, eles percebem isso. O triste desse processo é que normalmente os professores são os últimos a serem escutados, né? Os professores percebem isso imediatamente.
como você tem uma limitação brutal da sua capacidade de interação e do ensino e da qualidade do ensino. Ok, obrigado. Agora, o professor Fernando Haddad aqui, para fechar. Depois eu vou passar a palavra de volta para o professor Paulo. Professor Fernando Haddad. Olha, professora Ana Paula. Uma das primeiras providências que o governo Temer tomou, né, assim que tomou posse, foi justamente liquidar todo o aparato regulatório da educação à distância no Brasil. Tinha nada no horizonte de pandemia. Não tinha, ninguém falava de pandemia. Né? Nós estávamos 2 anos antes da pandemia. E a primeira providência foi acabar com a regulação da expansão da educação superior à distância. Nós tínhamos uma regulação que era amigável em relação à tecnologia, mas com normas muito rígidas de controle de qualidade para que o poder público pudesse fechar as escolas. Só para citar um exemplo, o FIES não era franqueado para a educação à distância, por exemplo. Né? Porque havia um temor de que acontecesse exatamente o que veio acontecer depois. Hoje você está vivendo anarquia no sistema. E não tem nada a ver com pandemia. Isso foi antes da pandemia. Né? Se liberalizou geral a educação à distância de baixa qualidade e praticamente se desconstruiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil. Você não ouve mais falar de fechamento de curso de baixa qualidade. Você não ouve mais falar de uma universidade perder autonomia constitucional para fins de abertura de cursos ou ampliação do número de vagas. Você não ouve mais falar. Foi uma construção complexa, a do sistema de avaliação. Ela estava produzindo efeitos importantes e tudo isso foi desmantelado no pré-pandemia, quando ninguém nem imaginava. Então a tendência é essa mesmo que o Vladimir apontou. É você transformar a tecnologia em panaceia, como se ela fosse resolver alguma coisa, e usar como pretexto para baratear preço e qualidade, porque você vai ter, obviamente, que preços mais acessíveis, não sei o quanto, mas certamente vai ter um barateamento da qualidade do ensino e isso vai repercutir na produção geral. Nós vamos ter na educação à distância um fenômeno muito parecido com o que aconteceu nos anos 90, quando teve uma explosão de abertura de cursos de universidades privadas que se transformaram em caça-níqueis. Né? E o freio que se pôs a isso, ele foi suprimido do sistema de educação superior do Brasil. Ninguém mais ouve falar disso. O detalhe é que a imprensa não cobra, tão pouco, porque eles são grandes anunciantes, inclusive. Então você não tem cobrança da imprensa, não vai cobrar os seus próprios patrocinadores, né? E não se cobra mais nada no Brasil. Não se cobra as providências que vinham sendo tomadas. A professora Ana falava do INEP. O INEP viveu um momento áureo, né, de construção de sistemas rígidos de controle para justamente coibir as práticas criminosas que são deliberadamente adotadas por essas instituições. Então, você está tendo, já no pré-pandemia e agora no pós-pandemia, nós vamos ter na verdade, o agravamento dessa situação. Porque vai ser difícil não só voltar ao que era, mas recuperar os instrumentos regulatórios que foram suprimidos. É muito preocupante o que pode acontecer com esse debate no Brasil. E é um debate muito brasileiro, não é um debate muito local, esse uso criminoso da tecnologia contra o educando. Ou seja, em vez de servir de apoio, né, de reforço, de permitir que um aprimoramento, né,
você tem esse caráter substitutivo e deletério. É uma das agendas de um futuro governo democrático, com certeza. Muito obrigado. Eu queria começar agradecendo ao pessoal do apoio, que não está aqui na tela, e representado sobretudo pela figura da Daiane. Queria agradecer todo o pessoal, Zé Clóvis, o pessoal todo, Nakamura. Agradecer aqui a todos os componentes da mesa, agradecer a nossa Ana Paula Megiani e repassar agora a palavra ao meu querido amigo, agradecer a honra do convite aqui para coordenar a mesa, meu querido amigo professor Paulo, para uns 5 minutos aí para a gente acabar dentro do horário, seguindo uma disciplina que ele mesmo me impôs. Vamos lá, professor Paulo. Eu não imponho disciplina nenhuma a ninguém, porque eu sou o mais indisciplinado possível. Então, quer dizer, Ana Paula Rei, Vladimir, meu querido Fernando, é assim, é um prazer que vocês estejam aqui conosco para discutir questões importantes e de fundo, né? Essa é a questão. Então, eu parabenizo a todos que estão aqui conosco, a minha querida Ana Paula Megiani, minha vice, e a vocês que estiveram dispostos a participar dessa nossa jornada. Então, muito obrigado. Estejamos muito em breve, muito juntos, né? Vladimir, Fernando, Ana, eu tenho certeza que estaremos muito próximos rapidamente. Obrigado. Boa noite, então. Obrigado, Paulo. Obrigado, Portado. Vocês que estão assistindo. Obrigada. Ana, obrigado, Fernando. Obrigado. Abraço, Vladimir. Abraço, Até Ana. mais. Obrigada, Paula, Ana Paula, Fernando, Vladimir. Boa noite. Obrigada, boa noite.